Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o nosso quinto vídeo. Faltam mais dois, o sexto e o sétimo, para a gente terminar os nossos 28 dias de escavação. Estamos numa semana de lua cheia, foi lua cheia em Leão. Como é que vocês estão por aí? Por aqui estamos aqui com nossa Juba, né? Presente para brilhar muito. Espero que vocês estejam aí também entendendo o que é essa beleza, o que é esse brilho a nível físico, mas também a nível de alma, que é ali que a gente consegue jorrar essa tal dessa fonte que a gente vem trabalhando nesses 28 dias de escavação. Quero logo te convidar para dia 1º de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas de Brasília, o workshop gratuito que vai arrematar esses nossos 28 dias de escavação. Eu quis fazer um ciclo lunar inteiro contando essa história para vocês, para que vocês pudessem ir de acordo com essa poderosa energia da Lua, realmente florescendo e se aprofundando nesse pântano, né? Que essa história vem trazendo com tantos detalhes e tantas riquezas de detalhes, e hoje a gente vai se aprofundar mais um pouco também nesse pântano e no encontro com o coração do pântano, que é a Mama Old, para que a gente pudesse culminar nesse workshop em que nós vamos para uma sala do Zoom, tá? E nós vamos trabalhar as questões de vocês. Eu vou apresentar a rota em direção à fonte de uma maneira muito mais sistematizada. E aí é muito bom de vocês terem visto, né, todos os vídeos, porque eu tô falando bem em detalhe sobre a história, de fato, nos vídeos. E lá eu vou dar um esquema para tua aplicação pessoal, tá? Então vai ser muito importante vocês estarem lá comigo, ao vivo. E o link de inscrição tá aqui embaixo. Eu também vou fixar nos comentários, tá? É só entrar, colocar o e-mail, você já vai estar inscrito, você já vai receber o link do workshop. Não esquece de ver lá na tua caixa de spam também, tá? Vai ser um prazer te ter. E eu também vou trabalhar as questões de vocês ao vivo, tá? Então vai ser bem legal, vai ser um contato direto comigo. Eu tô super animada para conhecer, que eu ainda não conheço. E, enfim, trabalhar essa energia. Hoje, meus amores, nós vamos dar continuidade nessa trajetória do pântano, mas já com todos os aliados, né, ali, tanto da Tiana quanto do Navim presentes, que no caso os aliados são o Lois, que é o jacaré, que representa ali um bicho, um ser instintivo do Navim, e o Ray, que é o nosso vagalume querido, apaixonado pela estrela dos desejos, a Evangeline, que também representa um bicho animal instintivo ali da Tiana. E aí os quatro se juntam e vão em direção à casa da Mama Old, porque a Mama Old é a única que consegue, batalhar com o Shadow Man nesse feitiço que o Príncipe Navim se enfiou, tá bom? Lembrando, meus amores, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever, de ativar o sininho e depois de comentar aqui embaixo, tá? Porque eu ouço vocês, eu quero saber como essa história tá impactando em vocês. Ok, então eles estão lá caminhando em direção, e aí acontecem dois momentos super interessantes, assim, que eu acho legal da gente destacar, que antes de chegarem na Mama Old, que é o momento em que a Tiana, eles param assim na caminhada, todo mundo cansado e com fome para descansar e para comer alguma coisa, e a Tiana começa a preparar o jumbo dela, que é o prato dela famoso, que é o que ela tem o dom. E aí ela convoca o Navim, né? Bora, Navim, bora, me ajuda aqui com esse negócio, me ajuda não sei o quê, porque aí ela pega já uma abóbora, ela já faz o fogo, porque a Tiana é assim, ela é virada. E o Navim fica tipo, o Navim primeiro ele se deita, né? Não quer fazer nada, ela fala, não, bora, meu querido, bora fazer acontecer aqui. E aí é muito interessado, porque há um momento de conexão bonita, assim, entre esse feminino e esse masculino, que estão nas sombras, que estão nesse pântano, e que estão superando cada vez mais essa questão da comunicação, que eu falei no vídeo passado, que ela percebe que tem uma dor ali, quando ele simplesmente se escora ou ele realmente sai de cena, assim. Ela pede para ele cortar uns
cogumelos e aí ele não consegue cortar direito. É até engraçado, né? O desenho ele faz uma caricatura que ele faz um esforço gigante para cortar com a faca. E aí ela fala, não, calma, vem cá, eu te ajudo. Aí ela corta e ela é super habilidosa. E aquilo brilha o olho dele. E aí ele consegue se abrir para ela, se vulnerabilizar. Ele fala, poxa, eu nunca aprendi a fazer essas coisas, sabe? Eu nunca... É, eu sempre fui servido. E dá a entender, assim, que ele era um tanto quanto sem aquela presença de liderança, sabe? Presente com ele ali na casa. Ele tinha tudo, mas ele não tinha uma presença que pudesse ensinar, que pudesse orientar, que pudesse fazer junto, depois para ele poder fazer sozinho, né? Que até estimulasse mesmo ele a se desenvolver. E aí ela vê que existe essa dor nele, e aí ela começa a motivar ele. E aí é muito interessante a gente entender um pouco sobre essa dinâmica, né? Porque olha só que coisa, ele era uma pessoa sem motivação. Nem parece, né? Porque ele é todo, né, bonitão lá, cantando, tocando o ukulele dele. E também quando a gente vai ver o aspecto dele em Lawrence, querendo ou não, ele faz um trabalho ali, mas intimamente, a nível de alma, ele não era uma pessoa entusiasmada, motivada. Pelo contrário, dava para perceber que ele tinha uma certa depreciação de si mesmo ali, naquele lugar. Sabe? Talvez quando o menino ouviu assim, então tu não serve para nada, tu não faz nada direito. Uma sensação forte de insuficiência mesmo, de não capacidade. E aí é interessante porque isso se revela, né? No coração do pântano, isso se revela. E sobre esse masculino. E aí a Tiana pode abrir um espaço diferente para ele, em que ele pode contribuir de forma ativa, assim, que ele não é uma pessoa que não serve para nada e tá fadado a ser uma pessoa sustentada e encostada. Porque no fundo, esse é o peso desse privilégio que ele carrega, né, enquanto príncipe. Ele não acredita na potência dele. E isso a Tiana tem demais. A bicha, ela pode ser a trabalhadora, a pobre que for, mas ela tem crença na potência dela. Ela tem fé, ela faz, ela acontece. E olha como isso se revela, esse aspecto se revela do Naveen. E eu acho um momento muito bonito, assim, pro masculino de vulnerabilidade. E da Tiana ter podido ter a sensibilidade, né? Pra captar e pra falar, não, faz aqui esse cogumelo, ela ainda dá um esforço positivo, assim, mas ela é muito prática. E é bom que seja assim, porque às vezes quando a gente vê o masculino mais fragilizado, a gente quer maternar. Só que não, mulheres, não façam isso. É pra falar, ó, é assim, 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 faz aí, vê aí como é que é. Depois disso eu não vou ser tua terapeuta, eu não vou ser tua mãe. É empoderar, mas empoderar sem maternar. E eu sinto que a Tiana, ela faz isso de uma forma muito bonita. Ela vai, ela corta com ele, ela fala, olha aí, você consegue. Mas depois ela também já pega e ela já vai fazendo, acontecendo. E ela faz rapidinho tudo. E aí fica uma delícia. E aí quando ele prova, ele vê que ela tem um talento. E que aquele sonho dela, eita, aquele sonho dela, acho que vale a pena investir nesse sonho. Ele começa a mudar a visão que ele tem dela. E aí, saindo dali, o segundo momento, antes de chegar na Mama Old, que eu quero conversar com vocês, eles são raptados, na verdade, o Naveen é raptado primeiro, por caçadores, né? Caçadores ali do pântano. Que aí também é outro aspecto super bacana que a Disney fez questão de colocar, que são caçadores realmente ali com trejeitos, com aspectos da área, da cultura ali da área. E são três entidades, assim, três personagens que aparecem no filme, que representam aquelas forças brutas mesmo que a gente tem quando algo está se desenrolando e está nos levando para uma libertação. Como assim, Laila? Os caçadores muitas vezes são os nossos moralismos, né? São os nossos achismos, são os nossos
as nossas vontades de dissecar, de superanalisar uma situação. E isso é exercer uma força bruta com o inconsciente. Lembrando que o pântano, as sombras ali, né, desse pântano, é o terreno do inconsciente. E a gente não pode abordar o inconsciente com essa mentalidade que a gente tem lá na cidade, lá na luz. A gente precisa de uma delicadeza para que essa história continue a se desenrolar, para que ela chegue aonde ela precisa chegar. E normalmente a gente quer racionalizar tudo e a gente acaba predando a riqueza desse processo. Tem uma frase que eu li um dia desses estudando, inclusive, sobre a deusa Atena, que é de uma pessoa famosa essa frase, mas eu esqueci exatamente de quem é, que fala assim: dissecar é matar. Principalmente quando a gente está no reino da imaginação, no reino criativo, no reino do inconsciente, nesse pântano. Quando a gente quer ver detalhe por detalhe, então quer dizer que ele é um sapo. E ela se tornou uma sapa por causa dele. Então quer dizer, aí a gente começa a querer analisar uma situação com a cabeça, com o mental da superfície. É um pouco essa representação desses caçadores. Porque dá pra perceber que eles são bem burrinhos, que eles são bem superficiais, assim, no sentido mesmo da primitividade de agir, de falar, de tudo. Tem até um que é surdo, um só tem um dedo. É esses aspectos em nós que não têm as capacidades necessárias, não são capacitados mesmo para estar naquele mundo sem depredar aquele mundo, sem querer caçar aquele mundo de uma forma predatória, né? Porque a caça, ela é também intrínseca do reino do inconsciente. Existe também esse arquétipo do caçador. Mas esses são caçadores um tanto quanto que representam realmente essa parte nossa mais debilitada para acessar essa profundidade. E aí a gente pode, de novo, estar falando aqui de moralismos que a gente tem, de julgamentos, de preconceitos, de preconcebimentos que a gente tem, que fazem justamente a gente ter nojo do sapo, que faz a gente querer limpar o pântano, sendo que o pântano é sujo. Não tem como ele ser limpo. Eu quero muito que vocês pensem nisso, como é que isso funciona para vocês. Eu sou uma pessoa que às vezes tem a tendência de superanalisar as coisas e eu percebo que eu mato os meus esforços criativos quando eu faço isso. Eu mato meu processo criativo, eu mato o andamento de um relacionamento, é uma loucura. Então eu quero ver, às vezes você está repetindo vozes da sua família, você está sendo a sua mãe, você está sendo o seu pai, quando o seu pântano, quando o seu terreno lamacento, né, ele está cheio de vida para te dar, mas você não consegue deixar que ele exista em você, você é a sua própria caçadora. Então eu quero que também vocês pensem bastante nisso. E aí, meus amores, eles são capturados, né, primeiro o Navin, depois a Tiana. Mas é interessante porque nossa, tô morrendo de sede. Os dois, os três caçadores, eles são muito bobos, assim. Então, e aí aparece um aspecto do Navin que a Tiana fica... que é o aspecto dele extremamente astuto e perspicaz. Extremamente. Ele lidera a escapada deles, né? E é uma parte do filme muito engraçada, porque são aqueles três homens, já pensou, gente? 3 homens contra 2 sapinhos? Mas são aqueles 3 homens. Aí um prende um dos sapinhos numa gaiolinha. Aí o outro olha para um lado, aí o sapo sai. Aí é uma coisa super interessante, mas dá pra ver que é o Navin que tá conduzindo, e conduzindo de uma forma assim super alegre, super leve, do jeito dele. Ele não tá conduzindo que nem sei lá quem. Ele tá sendo ele. E ele tá sendo também esse líder, esse protetor com relação a Tiane, enfim, a integridade física deles.
Mas ele tá sendo, e aí ela obedece, ela começa a trabalhar com ele. E eles, pela primeira vez, de fato, se formam numa equipe. Quando ele se apresenta esse líder do jeito dele, mas extremamente astuto e perspicaz, e ela dança essa dança. Então eles conseguem se libertar, e aí é super engraçado, e aí eles voltam lá com Lois e com Ray, e eles seguem para encontrar a Mama Old. Mas é um aspecto muito interessante, assim, que me vem de falar para vocês, que às vezes a gente exige do masculino essa... Até é um pouco de uma conduta que a gente acha que tem que ser, né? As regras são essas. Óbvio que eu não tô falando aqui de indelicadezas, né? De relativizar isso, tá, gente? Eu tô falando realmente do jeitão do masculino se apresentar na nossa vida, tanto dentro quanto fora de nós. Nós temos várias formas de ficar analisando esse masculino, quando se a gente deixar que a natureza deles venham à tona, e se a gente for essa pessoa que apoia, né? Tô falando aqui entre feminino e masculino, mas eu também posso estar falando aqui do teu masculino, que tem uma forma de trabalhar, que tem uma forma de criar, né? Porque o masculino é essa forma que a gente dá para as coisas, principalmente para as nossas ações, para as nossas manifestações no mundo. Às vezes a gente não abre o espaço o suficiente, que se a gente abrisse, a gente se até surpreenderia com um jeito diferente, com uma expressão autêntica super, que talvez não fosse o que a gente imaginava, mas que, uau, é brilhante, é assertiva. E aprender a cooperar, assim como Tiana aprendeu a cooperar com essa liderança de Naveen, um pouco mais solta, um pouco mais despojada, mas super assertiva, é um dos papéis tanto do feminino, que está compondo ali aquela dança nas sombras, como também em relação ao nosso próprio masculino, né? Permitir que a gente saia da casinha mesmo, porque talvez o que fosse esperado do Naveen, né? Que ele fosse aquele príncipe, né, super certinho, regradinho, aquele exemplo de cavalheiro. E ele não é isso. Ele não é isso. Ele é aquele príncipe bandido, né? É uma categoria nos contos de fada. Que, por exemplo, tem o Naveen, que é da Princesa e o Sapo, tem o José do Enrolados, que é literalmente um bandido. O Aladim. Então são príncipes bandidos. E o processo deles é de redenção. Mas esse jeito deles bandidos não quer dizer que eles são mau caráter. E às vezes a gente tem essa percepção, né? Às vezes a gente não sabe diferenciar entre o mau caráter e o arquétipo do fora da lei. Porque na verdade eles são rebeldes, eles são os foras da lei. Mas eles têm um coração de ouro. Então também é muito interessante a gente perceber essa nuance, porque a própria Tiana não soube captar isso do Naveen. Tanto que quando ela vê ele passando ali, bem no começo da história, ela... lá vai mais um bom vivan que só quer curtir, não quer ter compromisso com nada. E quando ela vê, por exemplo, essa expressão dele, ela fala, uau, tem também uma coisa diferente, não quer dizer que é exatamente aquilo que eu pensei. Percebe? Eu realmente quero que isso faça sentido para vocês. Eu quero muito também ouvir os comentários de vocês aqui embaixo. E aí eles se encaminham, então, para o coração do pântano. E aí é muito interessante perceber, porque o filme ele vai ficando mais escuro. Quando chega no pântano, são poucas as imagens, né, que tem do claro. Normalmente é à noite, iluminado pela Evangeline, que é a estrela dos desejos, ou pelo Ray, os vagalumes, ou pela lua. Mas normalmente é à noite, são poucos momentos de dia. E quanto mais eles vão passando, né, pelas etapas, esse pântano ele vai sendo escurecendo. O que eu quero muito lembrar para vocês, aquilo que eu disse nos primeiros vídeos sobre, talvez foi o primeiro vídeo, sobre a magia mesmo nesse filme.
que tem a magia ali da superfície, que é representada pelo Cheromé, e tem a magia ali do pântano, das sombras, que no coração do pântano tem a magia mais poderosa e mais iluminada que existe, que é a Mama Old. Então eu quero trazer de novo essa consciência que às vezes no coração da nossa escuridão nós encontramos não só a luz, mas a motivação verdadeira para a luz mais brilhante que a gente tem. Então, realmente, o convite, por isso que o nome do workshop é o caminho lamacento mesmo, porque o convite da gente adentrar nesse pântano é por isso, gente. É porque é através realmente desse processo que a gente acessa a luz. Não é através da luz que a gente encontra a luz. É através do contraste mesmo das nossas questões difíceis, dos nossos desafios. Por isso que a gente tem tantas histórias, né, de sucesso, seja de artistas, ou de atletas, ou de, né, prêmios nobres da paz, porque é justamente pelo rompimento dessa estagnação, dessa insatisfação, dessa frustração e dessa ilusão que a gente fica muitas vezes ali com o Lawrence, com a Charlotte na superfície, e até mesmo com a Tiana e com o Naveen antes deles serem sapos. Se a gente não consegue romper isso para acessar, a gente não tem nem porquê a gente ter isso na mão, porque também é uma conquista. A gente acessar essa luz brilhante também é uma conquista. Então é por isso que, assim, não tenhamos medo desse caminho lamacento, principalmente quando ele ficar mais escuro. Porque é justamente ali que nós conseguimos encontrar a dona de tudo. E é interessante, porque lembrando aqui que os demônios lá soltos pelo Cheromé ainda estão rodando. E aí aparece outra cena, na verdade, antes da gente começar com a Mama Old. Lembra que a Charlotte, o Naveen, príncipe Naveen Fake, que era o Lawrence, pediu a Charlotte lá em casamento. E o Mardi Gras está chegando, que é aquele desfile de Carnival de Nova Orleans, que também tem vários carros alegóricos, um pouco parecido aqui com o Brasil. E eles soltam aqueles cordões, não sei se vocês já viram assim na internet ou em filmes. E aí o casamento vai ser em cima de um desses carros. Quem vai celebrar ali é o rei do Mardi Gras é o pai da Charlotte, então vai ser uma coisa super especial. E já tá chegando o evento, e o Naveen ainda tá solto. E o Lawrence já não consegue mais ter o corpo do Naveen, porque o sangue lá no amuleto do Cheromé acabou. Então ele manda novos demônios. E o que eles mandou não tinham achado, ele manda mais. E é interessante nesse momento que aparece também um aspecto, né, dessa magia que é praticada pelo Cheromé, que é aquela coisa bem da troca, bem da eu te dou isso e tu me dá aquilo, né? Ele promete para os ancestrais lá dele que ele vai conceder se quando ele conseguir casar o Lawrence com a Charlotte, ele vai ganhar domínio sobre a cidade, porque ele vai ter acesso ali a Charlotte e ao pai dela. Então ele vai dar as almas da cidade para os ancestrais dele, que estão interessados em consumir aí essas almas. E aí é muito interessante a gente entender o aspecto, assim, a nuance desse trato que eu gostaria de trazer, porque o filme ele traz assim muito sobre magia de manifestação, como eu falei para vocês. E dois caminhos, porque logo depois a gente vai falar da Mama Old e como o caminho dela é diferente, né? Olha só que interessante, gente. A gente está falando sobre poder sobre. Então, eu vou ter poder sobre a alma dessas pessoas. Eu vou
manipular essas pessoas, eu vou capturar essas almas. E com a Mama Old, vocês vão perceber que é poder com. Ela acessa a magia, ela faz e acontece. Mas é pelo poder dela e da ancestralidade dela também. Mas é poder com. Ela empodera as pessoas. É através do poder dela que ela empodera o outro. Não é através do poder, né, ali do Shadow Man, por exemplo, que retira o poder do outro e suga para focalizar numa só fonte. Não, Mama Old, ela faz a pessoa encontrar a própria fonte, para a pessoa ter o próprio poder dela. Mas sim através do poder que ela tem, que ela é muito poderosa. Percebe a diferença, meus amores? Eu queria, assim, trazer isso, essa coisa do poder sobre e o poder com. Porque é aí que eu sinto que você consegue fazer escolhas um pouco mais acertadas na sua vida, em relação às posições que você quer alcançar de poder, né? Pessoal, mas poder também compartilhado ali, o poder de uma posição, etc e tal. Mas também quando você está manifestando a sua realidade. Não queira ter nada. E nem ninguém, principalmente ninguém. Nossa, se tem uma coisa que é muito não aconselhável você querer ter, é alguém. Isso é muito prejudicial. E eu digo por experiência própria, tá? Passei na pele. E hoje em dia, meu Deus, é aquela coisa assim, nossa, livre. Porque eu quero ficar livre também. Quem quer amarrar o outro se amarra. Se amarra duplamente. Tá? Mas talvez isso seja um ponto para outro vídeo. Me falem se vocês querem conversar um pouco mais sobre. É importante a gente não querer ter. É importante a gente querer ser. Aí sim. Que aí, meu amor, quando você é a prosperidade, quando você é a abundância, quando você é a autenticidade, naturalmente, você nem precisa, né, mover rios, mares e terras. Os rios, os mares e as terras que vão se mover na tua direção. Porque você vira um centro de gravitação. É diferente. E aí, nessa que o Shadow Man manda ainda mais demônios para capturar o navio. Eles lá estão entrando cada vez mais profundamente nesse pântano. Um desses demônios chega e pega o navio. Quando ele vai pegando o navio, arrastando o navio, vem Dona Mama Old, pá, 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 com um taco que ela tem de luz, assim. Aí ela vai, tchá, tchá, tchá. É muito legal essa cena, assim, quando ela aparece. E ela vem realmente, né? Engraçado que ela vem com a força dela. E ela é uma senhora de mais de 100 anos que mora no coração do pântano sozinha, em cima de uma árvore, numa casa de barco. E é muito interessante a gente entender, né, que o nosso gênio criativo, ele é essa pessoa diferentona. Quando você acessa o teu gênio criativo, e Mama Old é o nosso gênio criativo, meus amores. É a nossa fonte. Ela é a nossa fonte de sabedoria. Quando a gente acessa o nosso gênio criativo, a gente começa a perceber o quanto a gente é estranho. Tem uma palavra para dar Mama Old é que ela é estranha. Mas ela é totalmente carismática. Ela é totalmente ela. Sabe? Ela é ela. E é isso que torna a gente tão poderoso. É quando você se encontrou com você. É quando você passou por várias situações ali e pôde se encontrar com você. Depois ali de um processo, depois, de realmente trabalhar, caminhar, entrar no pântano, encarar, ousar,
E aí você encontra esse ser excêntrico que tá em você. Que já pensou? É por isso que ela mora no coração do pântano, num barco em cima de uma árvore há mais de 100 anos. Porque ela não vai se adaptar lá em cima. Ela é a essência da individualidade. Ela não é essa massificação. Ela é ela. E você tem isso dentro de você. Essa é a fonte. Essa é a fonte. Que é uma fonte de sabedoria mais do que tudo. Porque é através da sabedoria que a gente se alinha com as leis do universo e a gente manifesta os nossos sonhos. Porque a gente se aprofundou em quem nós somos. Em autoconhecimento. Atravessando dores, traumas. Atravessando e alcançando. E aí ela chega matando tudo, aí ela tem esse bastão, aí ela tem uma cobra, que se eu não me engano é a Juju, porque ela é cega, ainda tem essa, ela é cega. Ela é cega, e ela não ouve muito bem, ela ouve, mas ela não ouve muito bem. E aí encontramos a Mama Old, e a Mama Old, aí a Mama Old, a primeira coisa que ela pega é o sapinho e fala, ih, se meteu com o Shadow Man, né? Putz grila. Ela não fala putz grila, mas eu esqueci o que ela fala. E aí vai todo mundo pro barco, pra casa da Mama Old. Chegando lá em cima, ela tem com aquele jeitão, né? Ela já senta na cadeira dela. Aí ela começa a tirar um monte de coisa do bolso. Aí a Tiana já começa, Mama Old, isso e aquilo. Tá acontecendo isso. A Tiana já vem com aquele jeitão exigente de ser. Mas muito também, né? Resolutiva, muito altiva, muito líder. E a Mama hoje só ouve, assim, né? Ah, então é isso que vocês querem e tal, não sei o quê. A Tiana até perde um pouco de paciência, porque ela, tipo, pô, já falei, né? Mas a Mama hoje tá fluindo ali, ela tá sacando tudo, né? A Tiana que tá muito na própria noia dela. E aí, e aí a Mama hoje começa, né? Ela fala, então quer dizer que vocês querem voltar a ser humanos. Interessante. Mas vocês sabem o que vocês precisam? E aí começa a melhor música do mundo, que é Dig a Little Deeper, escave um pouco mais, que é isso que a gente tá fazendo em 28 dias. E aí ela começa, vocês sabem a diferença entre o que vocês querem e o que vocês precisam? Olha como a abordagem é diferente. Olha como em nenhum momento ela aceitou esse pedido, né? Tipo, me dá isso aqui. Ou então, em nenhum momento ela sequer levou em consideração aquilo que o povo todo estava falando, né? A Tiana, a história é essa, e a Tiana explica. E aí ela já sacou, ela já veio lá na frente, ela já sabe de tudo. Por mais estranhona que ela possa ser. E aí o Navin pergunta, mas o que eu quero e o que eu preciso não é a mesma coisa? Aí ela dá uma porradona assim na cabeça dele e fala, não é, tá doido? Vamos lá, eu vou explicar. E aí ela começa uma música que é a minha preferida. E aí ela vai falando a história de cada um, né? Ela fala, Navinho, eu tô ligada aqui que tu foi cortado dessa tua grana, que tu acha que é o dinheiro que vai salvar a tua pele. E eu vou te falar, meu irmão, não vai ser. Talvez, se você tiver mais autocontrole com você, talvez o amor, ele te ofereça paz. E aí, naquele momento, o Navin olha pra Tiana. E a Tiana tá lá, dançando, toda sapinha, dançando lá com a Juju, com todos os animais que moram lá dentro da casa da Mama Old. E aí, quando ela vai falar com a Tiana, ela fala, você é durona, né? Você é a durona. Então, como é que a gente fala com você, né, menina? Aí a Tiana fica assim, né, toda no colinho da Mama Old. E a Mama Old mostra lá, o caldeirão da Mama Old é uma banheira. Muito bom. E aí ela mostra lá que, olha só, ela mostra o pai da Tiana,
que é justamente a ferida dela, né? Dá pra perceber claramente que a Tiana, o sonho que ela sonha é muito carregado com a ferida da perda desse pai, com a ferida dele ter morrido numa guerra, sem construir o sonho dele, sempre trabalhou para os outros, sempre trabalhou muito. Então, quando ela toca ali no pai, a Tiana vai para outro lugar. E a Mama hoje fala, olha, você realmente é filha do seu pai, você tem os dons dele, você tem um coração dele. Mas olha só, nunca se esqueça o que o seu pai realmente valorizava. Talvez ele não tenha tido o que ele queria, mas ele teve o que ele precisou e aparece ali a família, né? E aí a Tiana fica assim, né? E sem entender muito bem, porque a Tiana demora pra entender as coisas. Ela fala, então... Aí é engraçado, né? Aí a do Momodi continua a cantar, falando dessa diferença entre o que a gente quer e o que a gente precisa. E aí no final, né, ela fala, e meus amores, pode ter certeza que esse sol brilhante, ele tá muito mais próximo do que vocês imaginam. E aí a música termina linda, né? E aí a mamãe hoje fala, e aí, entendeu? Aí a Tiana fala, sim, então eu tenho que trabalhar um pouco mais, me esforçar um pouco mais, e o sol já está ali pra mim. Aí o Ray fala, puta merda, ela não entendeu. E aí quem que fala de novo? Aí o Ray fala, né? Então bora lá de novo, gente. Eu garanti, galera de pé. E a mamãe hoje fala, ai, não, tô sem paciência. Tá, então vocês querem virar ser humanos? Então é assim que vocês quebram um feitiço. Aí a mamãe hoje também já fala, então vou falar logo pra essa galera que eu dei o meu melhor, que eu quis empoderar eles, mas deixa logo também falar como é que é o beabá da coisa. Vocês têm que chegar até meia-noite lá no Mar de Graz para ele ser beijado por uma princesa. E naquele dia, Charlotte ia estar de princesa de fato, apesar dela não ser uma princesa verdadeira, mas ela ia ser uma princesa porque o pai dela ia ser consagrado o rei do Mar de Graz. E aí, então, vocês têm que fazer com que ela beije o sapinho lá, o navio, até meia-noite. E aí vocês voltam a ser humanos. Tá. Porque só até meia-noite que ela ia ser uma princesa, né? Tá, então obrigada, Mama Ode. A Mama Ode fez a parte dela. A minha parte eu fiz. Eu quis mostrar pra essa galera que as coisas são conseguidas através de um anseio profundo de alma. E sim, a gente pode alcançar muitas outras coisas, mais externas, mais superficiais. Mas você sabe qual é o seu anseio profundo de alma? E é muito nessa nuance, né, do que a gente quer e do que a gente precisa, a diferença. Por isso que a gente vai trabalhar no workshop justamente essa profundidade. O que você quer e o que você precisa. Porque quando a gente entende a diferença disso, meus amores, muda muito. Muda muito, porque você deixa de ter uma relação de poder, sabe? Daquele poder de dominação sobre a vida, enfim, principalmente sobre a vida. E você adquire uma relação de amor. Porque você está se realizando profundamente. É uma outra conversa. Você não quer mais aquele emprego, você não quer mais aquele sucesso, aquele relacionamento para se sentir bem, por egoísmo. Não, é um outro lugar. Você quer, existe um querer, óbvio que existe um desejo ainda, mas é um desejo muito mais de servir. Eu quero servir naquele trabalho, eu quero servir aquele relacionamento. Porque o servir me realiza. Olha a diferença. Olha como é um salto de consciência completo. Essa diferença entre
uma relação de poder e uma relação de amor com os teus sonhos, mas contigo mesmo, com a vida, com os teus relacionamentos. Vou te deixar com essa reflexão hoje. A gente vai ter mais 2 vídeos. Não esqueça de ver todos esses vídeos até o nosso workshop, que vai fazer toda a diferença. Mas se você também deixar de ter visto um ou outro, como eu vou resumir bastante lá no workshop, você ainda assim vai poder aproveitar. Mas é muito interessante que você consiga ver todos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.